Kannagi, um anime de 2008. Tudo começa com um garotinho capturando uma aranha e inesperadamente alguém o toca por trás. Quando ele se vira e observa, era uma linda garota com cabelos azuis. Ele fica um pouco assustado, mas a garota se aproxima dele sorrindo e coloca a mão na sua cabeça. Após esse encontro, ela some junto a uma ventania, e a aranha que ele capturou sumiu junto com ela. Desde então, o garotinho nunca mais viu aquela garota. O nome dele, na verdade, é Jin Mikuriya, e vemos ele anos depois. Ele estava no segundo ano e fazia parte do clube de artes. O seu último trabalho é uma estátua de madeira esculpida no tronco de uma árvore sagrada que se chama Kannagi, que foi recentemente cortada, a mesma árvore do lugar que ele conheceu a garota há anos atrás. Quando ele termina a estátua, ele chega a chorar por lembrar de algo muito importante para ele. E quando ele termina a sua estátua, ele vai para a escola, mas a caminho de casa, ele nota que a sua estátua, que ele tinha deixado no seu jardim, criou raízes, e de repente, a sua estátua começou a ganhar vida, tomando a forma de uma garota de cabelos azuis, semelhante à mesma garota que tinha visto no passado. O Jin, assustado, se aproxima e começa a tentar tocá-la, já que duvidava que aquilo poderia ser real. A garota misteriosa, pelo jeito, também se surpreende com a sua nova forma e começa a observar as suas mãos. Ela pensa e tenta entender o que estava acontecendo, e enquanto isso, o Jin continua olhando para ela de boca aberta. A garota se aproxima e percebe que ele parecia assustado, então ela coloca a mão na sua cabeça e o Jin leva ela para dentro de casa. E ainda confuso, ele começa a fazer perguntas para ela, e ele pergunta se ela é o espírito da árvore. Então ela fica brava por ele estar comparando ela com um espírito, e ela pergunta para ele o motivo dele ter pego a árvore guardiã. Ele não entende o que estava acontecendo, então ela se apresenta para ele como a deusa guardiã dos Kannagi. Ela explica que a árvore era sagrada, e aquele era um lugar onde uma divindade desceu à terra e permaneceu em forma de árvore que se chama Nagi. Todas as coisas vivas nasceram daquela divindade, e agora ela assumiu a forma humana, portanto aquela garota de cabelos azuis era na verdade uma deusa. A Nagi pergunta para ele do porquê ela tinha assumido aquela forma, e ele respondeu que é como ele tinha esculpido na madeira. Ela não entende nada, então ele menciona que pode ter sido porque a escultura foi feita com o tronco da árvore sagrada. Nesse momento, ela fica em desespero e furiosa também, pois ela descobre que a árvore tinha sido cortada há pouco tempo atrás. Ela fica sem reação, e enquanto ele contava que ele brincava naquele lugar na infância, ele perguntou se eles já haviam se encontrado lá no passado, mas ao invés de responder, ela fica muito irritada e começa a bater nele, já que ela achava que ele que tinha cortado a árvore. Novamente, ele tenta perguntar se eles já tinham se encontrado, mas ela diz que não tem memória para esse tipo de coisa. E depois de parar de gritar, a Nagi começa a chorar, pois segundo ela, aquele lugar ficaria desprotegido sem o seu guardião e calamidades iriam acontecer por lá. Enquanto a Nagi se lamenta, um inseto sobe na perna dela e naturalmente ela se queima. Então ela começa a fazer um discurso dizendo que impurezas são escondidas em todo lado e que anteriormente eram eliminadas pela árvore sagrada. Segundo ela, se um humano tocasse naquele ser, iria ser corrompido, e com facilidade o Jin tira o inseto de cima da Nagi e o joga para longe. Ela não entende nada e por algum motivo começa a bater nele novamente. A Nagi fica extremamente triste com a situação e o Jin tenta consolar ela, então ela decidiu que precisava pensar um pouco. Quando ela se vira, ele encara ela e começa a ficar corado, então ele decide ligar a televisão e a Nagi fica bem curiosa querendo assistir também. Ela fica completamente entretida com um programa de garotas mágicas, então ela começa a pensar em como ela poderia eliminar as tais impurezas estando em uma forma humana. Os dois vão comprar algumas coisas e voltam ao local em que a árvore foi cortada. A Nagi começa a imitar os desenhos mágicos, tentando eliminar as impurezas que na verdade eram apenas aranhas. Ele obviamente acha tudo muito estranho, mas quando ele percebe, elas realmente desapareceram. Segundo ela, a explicação para isso seria que era preciso apenas usar o poder do amor e da justiça para eliminar as impurezas. Ela estava muito feliz, e nesse momento ela decide se apresentar melhor para ele. O Jin também fez o mesmo e se apresenta de novo, e quando eles apertam as mãos, acontece novamente a mesma ventania de anos atrás. Mas ela não some e os dois vão para casa juntos. A Nagi então decidiu viver com o Jin, já que ele tem a capacidade de proteger ela das impurezas.
Ele começa a pensar sobre o assunto, e como ele de certa forma se atraiu por ela, ele acha que eles não poderiam viver juntos. Mas antes de dizer algo, ela menciona que estava contando com ele, e ele acaba repensando tudo. O Jin conversa com a Nagi para os dois dividirem o trabalho doméstico. E depois da janta, a Nagi estava tão exausta que pegou no sono deitada no chão mesmo. E novamente o Jin olha para ela com outros olhos. Ela se levanta um pouco sonolenta, e o Jin manda ela ir tomar um banho antes de se deitar. Enquanto isso, ele começa a esconder revistas suspeitas que ele tinha por ali. A Nagi pede para ele lavar as roupas dela. Ele olha para a calcinha dela no cesto de roupas e fica envergonhado. E como ela não tinha mais roupas, ele teve que comprar para ela. Chegando em casa, ela estava usando as roupas dele, e enquanto ele estava tomando banho, o telefone começou a tocar, e ele já fica em desespero. Ele sai do banheiro pelado, ainda todo molhado, e atende o telefone. Era sua colega perguntando o motivo dele não ter ido para a escola naquele dia, mas ele diz que explica depois. E quando ele desliga o telefone, ele manda a Nagi não atender o telefone de jeito nenhum. Os dois se preparam para ir dormir, e a Nagi deseja ao Jin uma boa noite. Esse é o início de um difícil período de habitação entre uma divindade e um estudante do ensino médio, já que a Nagi não está habituada à vida cotidiana que as pessoas levam. Esse é o fim do primeiro episódio, um anime que tem um início muito clássico. O anime possui uma nota 7.2 no MyAnimeList. É a mesma velha história do estudante do ensino médio que é forçado a viver com uma garota bonitinha que não está acostumada com a vida humana. A diferença aqui tá na introdução. A Nagi chega de uma escultura ao invés de cair do céu. Mas e vocês? O que acharam desse primeiro episódio? Deixa nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.